Muito tempo depois de Jacó e José morrerem, o novo faraó se tornou rei. E ficou incomodado quando percebeu que havia muito mais israelitas do que egípcios em suas terras. Daí, resolveu obrigar que os israelitas trabalhassem bastante nas plantações e fazendo tijolos. Mas não adiantou muito, então mandou matar todos os meninos israelitas que nascessem. E foi aí que nasceu Moisés. A sua mãe era israelita, e para que não matassem o seu lindo bebê, ela teve uma ideia. Colocou o menino dentro de um cesto e o escondeu entre as plantas no rio Nilo. Daí, quando a filha do faraó foi tomar banho, encontrou o bebê e ficou com pena. Mas a irmã de Moisés, que havia ficado espiando de longe, foi até lá e sugeriu: "Quer que eu chame uma mulher para cuidar do bebê para você?" A filha do faraó disse que sim. Então, a menina chamou a sua própria mãe para cuidar de Moisés, até que ele crescesse um pouco. Mas depois, deveria ser entregue para viver como se fosse o filho da princesa. E foi o que aconteceu. Moisés foi criado como um príncipe e podia ter tudo o que queria. Mas ele sempre soube que era um israelita e decidiu sempre ajudar o seu povo. Quando ele completou 40 anos, viu um egípcio batendo em um israelita e correu para ajudar o rapaz que estava sendo machucado. Para defendê-lo, ele bateu tanto no egípcio que acabou matando. E quando o faraó descobriu, ficou furioso e pediu que matassem Moisés também. Mas ele conseguiu fugir e foi morar num lugar chamado Midian. Ele morou lá por uns 40 anos. Casou-se, teve filhos e um dia, quando estava perto do Monte Sinai cuidando de suas ovelhas, viu algo estranho. Parecia uma pequena árvore pegando fogo, mas não se queimava. Moisés quis ver de perto o que estava acontecendo. E quando se aproximou, ouviu uma voz. Ele entendeu que era a voz de Deus e estava dizendo que sabia que os israelitas estavam sofrendo muito e deveriam ir morar em um lugar melhor, longe dos egípcios, para deixarem de ser escravos. Disse ainda que havia escolhido Moisés para tirar o seu povo do Egito e levá-los para uma terra prometida. Depois disso, Moisés foi logo falar com o faraó e pediu que deixassem o seu povo ir embora. Mas o faraó era tão orgulhoso que não quis aceitar e fez que aquele povo trabalhasse ainda mais. Mas para convencê-lo a mudar de ideia, Moisés disse que por ele estar desobedecendo a Deus, o Egito iria sofrer com uma grande praga. A água do rio Nilo iria ficar vermelha como sangue, cheirou muito mal e todos os peixes morreram. Mas mesmo assim, o faraó não quis deixar os israelitas irem embora. Então, outras pragas vieram. O Egito ficou cheio de sapos, depois cheio de mosquitos e depois cheio de moscas grandes, para perturbar o povo egípcio. Os seus animais morreram, o céu encheu-se de cinzas e as pessoas ficaram com feridas no corpo. Caiu uma chuva de pedras de gelo, causando destruição nas plantações. Em seguida, vieram gafanhotos. Mas o faraó era muito teimoso e não quis libertar os israelitas. Foram 9 pragas e precisou de mais uma para que ele mudasse de ideia. A 10ª praga aconteceria por volta da meia-noite. Todos os filhos mais velhos dos egípcios morreriam. Naquela noite, os israelitas fizeram um jantar especial em suas casas e, matando um cordeirinho para comer como de costume, pegaram um pouco de sangue e passaram em volta da porta de casa. Depois, se prepararam para irem embora. Quando deu meia-noite, um anjo foi passando em todas as casas e, quando não via o sangue na porta, entrava e matava o filho mais velho. O faraó não estava mais aguentando tanta desgraça e resolveu deixar aquele povo ir embora. Finalmente, eles estavam livres e nunca mais se esqueceram deste dia tão importante. Passaram a comemorar esta data todos os anos, fazendo um jantar especial e chamando de Páscoa. Mas quando o faraó ficou sabendo da saída deles, se arrependeu e mandou seus guerreiros correrem atrás. O povo de Moisés já estava próximo do mar e ficaram assustados quando viram os soldados se aproximando depressa. Mas com muita fé em Deus, Moisés fez algo especial. Um vento forte soprou e um caminho se abriu para que eles pudessem atravessar o mar andando. Assim, o povo conseguiu escapar. E quando o exército chegou, as águas se fecharam, atingindo e matando os soldados. Depois de 2 meses, os israelitas chegaram no Monte Sinai. E lá conseguiram o que precisavam: maná para comer, roupas e um lugar seguro para morar. Foi lá que Moisés recebeu mais mensagens dos céus. Ouviu que o povo israelita era muito especial e que dali 3 dias receberia uma mensagem muito importante.
A mensagem veio. Viram-se raios e nuvens escuras cobrindo o céu. Em seguida, ouviram a voz, dizendo para que eles não adorassem nenhum outro deus, pois naquela época era costume acreditarem em vários deuses. Ocorreu também que Moisés subiu até o alto do monte, e lá foi dito a ele as leis de Deus que o povo deveria obedecer. Essas leis diziam como eles deveriam adorar a Deus, e explicavam coisas que eles podiam e que não podiam fazer. Foram chamadas de os 10 Mandamentos, e escritas em tábuas de pedra, para que nunca fossem esquecidas. Com o passar do tempo, o povo israelita foi viajando pelo deserto, em busca da terra prometida. E esse trajeto durou muitos anos, com dificuldades e aventuras. Moisés cuidou deles por muitos anos, até chegar à sua morte. Mas o povo continuou a busca, e tempos depois chegaram à terra prometida. Na Bíblia, podemos encontrar muitas histórias deste percurso, com vários personagens e ensinamentos de Deus. E foi nessa terra que, bastante tempo depois, nasceu o seu descendente mais importante, chamado Jesus, para trazer o ensinamento do amor para toda a humanidade.